Boa tarde a todos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro nosso na tarde de hoje para o estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. Bom, meus irmãos, vamos iniciar os nossos trabalhos, como de costume, com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, na tarde de hoje nós temos como tema de estudo o capítulo 27, o trabalho, enfim. Lembrando que no nosso último estudo sobre a obra Nosso Lar, né? Nosso irmão André Luiz, ele recebeu a oportunidade de fazer uma visita a um novo ministério e fazer um estágio de observação, né, com possibilidade de ver a se engajar como um trabalhador em um momento futuro. Então, o capítulo começa com: Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Por quê? Ele teve um encontro com o ministro. E logo em seguida, o ministro solicitou a presença de um irmão, né, Tobias, no caso, e pediu para que o Tobias encaminhasse o André Luiz, né, para fazer uma visita nas câmaras de retificação. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal de saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Aqui eu vou dar um alerta. Esse capítulo ele tem descrições de indivíduos, né, em processo de recuperação, de condições bem sofridas, e as descrições são bem fortes, certo? Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, ou seja, com aparência de caveira, né? Mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Na realidade, o que é que acontece, né? O corpo extremamente plasmático, né? Extremamente é, não é fixo, não é rígido como o corpo físico, extremamente responsivo aos quadros mentais e aos quadros emocionais. Eles acabavam na aparência demonstrando exatamente a quadro mental e emocional interno do próprio ser. Tão angustiosos foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que o acudiu ansiosamente. Né? Então, essa o ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Por quê? O Tobias, ele questionou dessa servidora das câmaras de retificação que ele conhecia, por que que as câmaras estavam tão vazias de trabalhadores. E ela esclareceu que é porque eles estavam fazendo serviços junto ao grupo dos samaritanos nas regiões do Umbral. Vamos nos lembrar que estamos na época ali da Segunda Guerra Mundial. Então, era comum, segundo os relatos,
que da obra Nosso Lar, que muitos trabalhadores, né, fizessem escala dobrada de serviço, ou trabalhadores que trabalhavam na sede das colônias se fossem deslocados para trabalhar no umbral, no sentido de amparar e auxiliar as pessoas que estavam desencarnando em condições eh, complicadas, dolorosas por conta da guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, irmão Torbias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, e isso é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Né? Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou por que teria o ribeiro piorado tanto. Ele experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então, aqui está indicado, né, a, o fenômeno que seria a influência que o ser desencarnado ainda pode sofrer, pode sentir a partir dos seus entes familiares, tanto para o bem, no sentido da sua recuperação, quanto para o mal, no sentido do seu desequilíbrio, o seu sofrimento, de acordo com as emanações mentais e emocionais emitidas pelos seus familiares. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desbaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era a crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passos de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Você vê o recurso que foi utilizado para, para que a crise, vamos chamar assim, de sanidade, né? O desequilíbrio não se agravasse ainda mais. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. Olha só. Notando minha admiração, o Tobias explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que há poucas vezes, em que há alguma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Né? Aí, continuando aqui. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhe as procedências, o histórico da situação, entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao inferno generosas palavras de otimismo e esperança. Então, esse daqui é uma observação importante. Essa questão da curiosidade de André Luiz, que ele conseguiu finalmente barrar, segurar, reter, né? Ele não estava ali na condição de estudante ou curioso, né? Ele recebeu uma oportunidade de estágio para serviço. Então, ali seria a observação operosa, atenta, para poder auxiliar na oportunidade que surgisse, ok? E fica essa observação com relação à atitude de André Luiz, mas fica essa observação também para nós, porque muitas pessoas eh, que têm atividades de auxílio em centros espíritas ou em outras instituições espiritualistas, não apenas espírita, ficar claro, eles
alcançam a condição de serem convidados também para participar de trabalhos de auxílios como auxiliares, é, quando o corpo se encontra adormecido na cama, ou seja, quando nós vamos dormir. E nem sempre as pessoas têm consciência desse fato, consciência de sequer de que aqui e ali, ou de maneira mais ou menos contínua, eles são convidados a colaborar com serviços de cooperação. E também é interessante que a pessoa, ao ir dormir, ela se prepare para essa possibilidade, né? É, mesmo que ela não tenha plena consciência do que ocorre, né? Mas é possível, é bem provável que aqui e ali a pessoa passe por, entre aspas, alguns sonhos que deixem algumas pistas, né? A respeito dessas outras atividades. A gente pode ser convidado para uma atividade de observação e aprendizado e pode estar já também estar participando de uma atividade de auxílio de trabalho fraterno especificamente. Então, o que cabe é a preparação e o recolhimento antes de dormir, entendeu? Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, ou seja, pálido, cor de cera, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo desagradável essa exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam. Olha só, o quadro mental desses seres, era perturbador a tal ponto de que essas emanações mentais elas produziam como consequência, né, eh, exalações, digamos assim, desagradáveis, né, por conta dos pensamentos de natureza extremamente grosseira e perturbadora, né. Eh, Emanações mentais do que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades da natureza masculina. Aí um outro gritou: Socorro, irmão! Gritava outro: Pelo amor de Deus, não suporto mais! Exclamava ainda um outro. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Então, aqueles ali estavam em melhores condições, já estavam há algumas semanas, alguns talvez até meses, recebendo algum auxílio, algum amparo. E, com certeza, o fato de terem sido retirados do umbral, da esfera comum do umbral, a esfera coletiva do umbral, eles já não estavam mais em acesso direto, né, ao ambiente mais perturbador, mas ainda não estavam totalmente isolados, totalmente recuperados, né? Nesses pavilhões, pelo menos já se preparam para o serviço regenerador, exatamente. Quanto às lágrimas que vertem, recomendamos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde ele centralize o próprio coração. Então, para onde nós apontarmos o nosso coração, para onde nós demandarmos o nosso coração, é nessa direção que seguirá o homem e que seguirá o seu mundo de interesses. Então, se nós, como o Mestre Jesus alertou, né? Alertou ao jovem rico, né? Que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para alcançar o reino dos céus, ele falou, né? Para fazer os estudos, ele disse que estudava, né? Desde criança, desde novo, realizar as práticas, né, nos templos, ele também asseverou que realizava, e quando o Mestre Jesus falou para volta para a tua casa, pega os teus bens pessoais e entrega tudo para a caridade. Isso ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque o seu coração estava aparentemente, digo eu, acorrentado a
às posses materiais, ok? Então, ou seja, ele não estava, digamos assim, espiritualmente, psicologicamente preparado para o desapego. Se ele não conseguiu se desapegar das posses materiais, do dinheiro, dos bens, etc., como é que ele iria, seguir o Mestre Jesus e se preparar para fazer o desapego? Das suas condições psíquicas e das suas emoções de natureza mais grosseira, dos seus pensamentos de natureza mais grosseira. Então, isso é muito mais difícil do que abrir mão das coisas materiais. Então, se para as coisas materiais ele não conseguiu se desvencilhar, imagine nós nos desvencilharmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa animosidade, né? Do nosso desejo por privilégios, etc., etc. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Esse, segundo Tobias, é o problema de uma parte daqueles que se encontravam ali nas câmaras. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos, né? Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Olha só, esqueceram em cambiar, em trocar, em comutar, né? As posses materiais que eles fizeram, muitas vezes utilizando de expedientes não muito positivos quando estavam encarnados, em créditos espirituais. Ou seja, se alcançaram grande fortuna, grande posse de bens materiais, por que não auxiliar em algum grau, em maior ou maior extensão, projetos ou pessoas que se encontravam em condições de necessidade? Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, contos de réis era a moeda da época, né? Ali no início do século passado, final do século XIX, início do século XX, contos de réis. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Meu novo instrutor, o Tobias, né, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, lógico que essa fala com André Luiz foi uma fala reservada, né? Conduziu-me à vasta câmara anexa, em formato de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Olha só, semi-mortos. Narcisa, a servidora que trabalhava nessa câmara, acompanhava-nos e solicita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular, ok? Permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Ou seja, estavam praticamente inertes, né? E aquela expressão na face, a expressão da morte. Tobias então esclareceu: esses sofredores padecem um sono mais pesado que os outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Olha só, vassalos do egoísmo, ou seja, escravos do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, vida é movimento, vida é atividade, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. Ou seja, quando desencarnaram e deveriam estar prontos e aptos para a vida espiritual, ao longo da sua existência encarnada, eles não desempenharam nenhum trabalho, nenhuma atividade de esclarecimento ou prática espiritual. Ou seja, em termos de espiritualidade, é como se sua mente e seu coração estivessem vazios, inertes ou mortos. E dessa maneira eles se comportavam, segundo André Luiz. Não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos com pesadelos sinistros. Aí
É, eles receberam passes, né? O Tobias começou a aplicar passes, né, de fortalecimento nesses seres, nesses indivíduos, e ao final das operações, eles começaram a expelir, né, dos seus corpos uma substância escura, viscosa, desagradável, né? Com odores como se fosse odor cadavérico, né? São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias. Narcisa fazia o possível para entender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde, ou seja, Narcisa trabalhando com isso, Tobias também trabalhando, grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me os petrechos de higiene, ou seja, ele se desfez dos objetos que ele tinha levado consigo e lancei-me ao trabalho com ardor. Ou seja, André Luiz, ao invés de se observar aquela cena e se entregar à curiosidade, se entregar ao interesse pessoal do aprendizado, ao interesse pessoal da curiosidade, aprendizado da curiosidade nesse sentido, ele se entregou ao desejo de auxílio para aqueles seres que estavam em estado de sofrimento. A oportunidade do trabalho apareceu, discretamente, e ele, que bom, se encontrava numa condição sensível para perceber, e com isso o que aconteceu? Ele passou também a fazer o mesmo auxílio que a Narcisa e que o Tobias, aplicando passes também sobre esses necessitados. Tobias me dispensou olhares satisfeitos e agradecidos, né? Olhares de agradecimento. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, aqui a gente concluiu o estudo do capítulo de hoje, um capítulo um pouco mais longo, né? E era necessário também alguns esclarecimentos, mas finalizamos aqui o nosso estudo na tarde de hoje. Agradeço a presença de todos e vamos agradecer a presença e a participação dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, os espíritos simpáticos à causa da nossa casa, da nossa associação, que os bens e os méritos produzidos a partir desse nosso estudo possam alcançar outras mentes e outros corações, despertando em todos os seres o amor, a caridade, a paciência, a resignação, a tolerância, o serviço e a fé. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja. Até nosso sábado que vem, com a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa tarde a todos.